Olá e bem-vindos ao Tech NXX, o lugar onde os amantes da tecnologia e das finanças buscam inspiração. Dessa vez falaremos sobre a decisão que a Ripple tomou de abrir o capital após o fim do conflito legal com a SEC. Sem mais delongas, vamos começar. Yoshitaka Kitao, o CEO da SBI Holdings e os executivos da Ripple anunciaram os planos da empresa. Mas antes de comentar, queremos esclarecer o que são IPOs. Um IPO é quando uma empresa abre o capital na Bolsa de Valores, onde as pessoas podem comprar e vender ações. Essa operação é conhecida como oferta pública de venda ou IPO. É utilizada como estratégia de crescimento que as empresas pensam em um momento específico. Mas é uma decisão importante que deve ser estudada com antecedência, porque o que entra no mercado afeta e muda todos ou muitos aspectos da empresa, como sua organização e forma de operar. Também requer um esforço transformacional que força a empresa a amadurecer. Uma das razões pelas quais as empresas decidem abrir o capital é acessar o financiamento do mercado de capitais com o intuito de acelerar o crescimento organizacional e disponibilizar recursos suficientes para desenvolver seu plano de negócios. A outra razão é oferecer aos seus acionistas privados a oportunidade de obter liquidez, ou seja, materializar o valor de suas ações e diversificar seus ativos. Outra vantagem é que confere prestígio à empresa. Quando são listadas em bolsa, a empresa adquire maior notoriedade e reputação. Também por estar sujeita à supervisão e fiscalização dos reguladores, a entidade tem mais credibilidade e se torna mais atrativa para investimentos, principalmente porque para o mercado autorizar a listagem, as empresas devem demonstrar que são lucrativas e que geraram lucros nos últimos anos. Da mesma forma, a criação de um mercado público de ações traz benefícios e ferramentas adicionais para a empresa, como a obtenção de um título, que é utilizado para a realização de potenciais operações estratégicas. Portanto, conhecendo as virtudes de abrir o capital, essa decisão seria benéfica para a Ripple, já que a empresa manifestou que considera listar suas ações publicamente após a disputa legal sobre o status de XRP ser resolvida com a SEC, o principal regulador do mercado de ações dos Estados Unidos. Na verdade, esse é um passo que poderia ser visto, porque à medida que as criptomoedas se expandem, devido à agradável adoção que tem tido no mundo, as empresas consolidadas de criptomoedas consideram a possibilidade de abrir o capital para aumentar as suas oportunidades de levantamento de capital e melhorar sua posição nos mercados tradicionais. Yoshitaka Kitao, CEO da SBI Holdings e coproprietário da Ripple Labs, em uma teleconferência com investidores, anunciou que a Ripple está aguardando a conclusão da batalha legal para prosseguir com a oferta pública inicial, ou planos de IPO. Esse anúncio foi importante, porque ele é o maior dos investidores externos da Ripple. Kitao expressou que o investimento do SBI Group na Ripple terá retorno após seu IPO. Essa afirmação é apoiada por declarações feitas anteriormente por Bradin Gerlinghaus, CEO da Ripple, e o CEO Chris Larsen. Kitao disse, entre aspas, após o processo atual, o Ripple se tornará público. O atual CEO quer fazer isso. Chris quer fazer isso. E, aparentemente, a Ripple vem preparando seu IPO há anos. Mas esses planos foram prejudicados pela ação judicial da SEC, uma vez que a agência acusa a empresa de emitir ativos financeiros não registrados no valor de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A replicação desse XRP é um ativo que deve ser registrado na SEC. Porém, para atingir o objetivo, a Ripple se tornaria uma das empresas pioneiras no mercado financeiro e a primeira empresa sem bolsa dedicada a criptomoedas a abrir o capital. O CEO da gigante financeira japonesa também disse que eles vêm investindo em empresas de fintech, adotando a fintech em seu grupo e a disseminando por todo o setor. Ele explicou que essa é a trajetória básica do grupo. Por outro lado, Gerlinghaus deu a entender em abril de 2020 sobre uma oferta pública inicial naquele ano e que a Ripple iria abrir o capital eventualmente. Ele também compartilhou sua opinião de que os IPOs serão mais recorrentes na indústria de criptomoedas e blockchain. Especificamente, ele comentou que nos próximos meses eles verão IPOs no espaço da cripto-blockchain e que não seriam os primeiros nem os últimos, mas esperava que estivessem no comando, porque representariam uma evolução importante para a empresa.
empresa. Em uma entrevista recente, Gerlinghouse apontou que a SEC tem um padrão duplo para avaliar a natureza do XRP e questionou que o órgão não possui legislação precisa sobre criptomoedas, apesar de já se terem passado quase mais de 10 anos desde que entraram no mundo financeiro. No entanto, Ripple obteve algumas vitórias legais, tornando o caso esperançoso para seus investidores. Gerlinghouse acredita que se a meta for atingida, os preços de XRP irão à lua. A ideia já havia sido discutida, mas foi no início de 2020 que eles investigaram como era o processo de abertura de capital, embora tenham que paralisá-lo. Também foi apontado que o regulador de valores mobiliários deve aprovar a oferta pública da Ripple, pois afinal, a empresa quer dar continuidade aos planos quando a demanda acabar. Quanto ao caso, a comunidade criptomoeda aguarda o julgamento da ação em favor de Ripple, mas o caso avança lentamente. Chris Larsen e Brad Gerlinghouse submeteram seus memorandos à oposição da SEC para rejeitar suas moções. Ambos argumentaram que a entidade precisa mostrar que ignorou imprudentemente que as ofertas e vendas da criptomoeda da Ripple exigiam registro como títulos. Gerlinghouse respondeu que a agência não havia definido se XRP era um título de segurança ou não. Para ele, é crueldade contra a Ripple, porque se a evasão tivesse sido tão evidente, a agência teria agido muito antes para impedir a suposta oferta de títulos não registrados. Larsen disse que esse não é um caso de fraude, porque se a SEC estabelecer que houve cumplicidade, eles devem alegar conhecimento de culpado real ou imprudência, o que só é possível se eles soubessem que a venda de XRP da Ripple estava incorreta. Os réus sustentaram que a SEC não tomou medidas regulatórias importantes em relação às criptomoedas até 2017, alegando que a XRP está enfrentando o regime regulatório inconsciente das leis de valores mobiliários. Mas, de acordo com a agência reguladora, Gerlinghouse recebeu algumas ressalvas de que XRP tinha recursos de segurança. Os líderes da Ripple permanecem firmes em sua posição e concluíram que a SEC está tentando reverter a lei. Então, Larsen respondeu que a reclamação da SEC não alega violações discretas e que a agência não deve ter outra chance. Ripple alcançou alguns triunfos menores quando o tribunal ordenou à comissão que fornecesse documentos sobre Bitcoin e Ethereum, e também negou a ele o acesso a informações financeiras pessoais dos executivos da Ripple. Gerlinghouse continua otimista e acredita que há grandes chances de que Ripple abra o capital, embora a demanda atualmente esteja atrapalhando seus planos. Apesar da situação pelo qual os laboratórios estão passando, eles continuam focados em fornecer os pagamentos transfronteiriços o mais rápido possível. O crescimento e a expansão da empresa continuam, porque, segundo os diretores da Ripple, a empresa até agora esse ano já firmou mais de 20 alianças estratégicas em diferentes partes do mundo. Ele também admitiu que foi um momento difícil quando seu relacionamento com a MoneyGram foi encerrado este ano, dependendo da clareza regulatória. Em suma, a resolução do caso é decisiva para o futuro da Ripple e o preço do XRP, uma vez que os benefícios da empresa serão aumentados se o seu plano for concretizado, porque já conhecemos os múltiplos benefícios que isso proporciona às empresas que dão um passo. Fique ligado no canal para mais conteúdo sobre luxo, finanças e criptomoedas. Se você chegou ao final desse vídeo, na sua opinião, você acha que a Ripple se tornará pública? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe o joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Isso é TechNXX.